O que uma demissão, um divórcio e o falecimento de uma pessoa querida têm em comum? Sentimos um vazio, uma desorientação profunda. Será que podemos chamar isso de luto? Sim, podemos. A palavra luto não está ligada apenas à ideia de morte física. O luto aparece sempre quando ocorre uma ruptura de uma estrutura significativa da vida. Hoje vamos analisar essa ideia e vamos refletir sobre estratégias de reconstrução. Fique até o final, pois tem um importante aviso de segurança. Podemos visualizar nossa vida organizada em torno de 3 eixos. Um dos eixos podemos situar os nossos vínculos afetivos, nossas relações familiares, nossos amigos. Nesse eixo, temos uma segurança emocional, o sentimento de pertencimento. Depois, temos o eixo dos papéis sociais, a profissão, as funções nos diferentes contextos sociais e na família, o que nos dá lugar no mundo. Por fim, temos o eixo referente às narrativas de futuro, nossos planos, sonhos, a história que contamos sobre para onde estamos indo. Enquanto esses 3 eixos estão firmes, estamos estáveis, tranquilos. Mas quando essa estrutura rompe, a vida é abalada. Os vínculos já não são os mesmos, os papéis mudam e novas narrativas precisam ser escritas. Quando ocorre um falecimento, o divórcio ou uma demissão, estamos enfrentando perdas que afetam os eixos da estrutura da nossa vida, cada evento de um jeito particular. O falecimento de alguém que estava muito próximo emocionalmente afeta principalmente o eixo dos vínculos afetivos, mas também os outros eixos. A ausência daquela pessoa pode nos levar a assumir novos papéis sociais e a necessidade de reescrever ou ajustar a narrativa de futuro. Culturalmente, essa dor é validada pela sociedade através de rituais que nos ajudam a reconhecer a perda e também a recebermos apoio da comunidade. Mas isso não muda o fato de que a perda é irreversível. Com o divórcio, o vínculo afetivo também é afetado, mas agora é pela ruptura da relação e afeta com a mesma intensidade as narrativas de futuro. Tem uma complexidade diferente do falecimento, pois a pessoa deixa de estar sempre presente, mas ainda existe. Em alguns casos, como quando há filhos, por exemplo, parte da relação continua. A identidade, antes compartilhada pelo casal, precisa ser revista diante da nova situação. Os projetos comuns deixam de ter significado. A demissão, ou mesmo o fim de sociedade, também pode gerar um processo de luto. Neste caso, é o eixo do papel social que é mais afetado. Isso porque a atividade profissional, para muitas pessoas, ocupa um lugar central da vida, organiza rotinas, oferece status e faz parte da identidade pessoal. Além das questões financeiras e recolocação profissional, outro desafio é o fato da quase ausência de reconhecimento social desse sofrimento. Ninguém nos manda flores quando somos demitidos. Poucas pessoas expressam um reconhecimento emocional pela nossa dor, o que pode tornar o processo mais solitário. Mas o luto não provoca apenas dor, sofrimento. Quando bem elaborado, ele desencadeia um mecanismo de reconstrução. Qualquer tipo de luto envolve a reconstrução de expectativas. Projetos antigos deixam de fazer sentido e novos caminhos precisam ser imaginados. Este processo pode ser desconfortável no início, mas também abre espaço para mudanças significativas na vida. 3 movimentos costumam ocorrer ao longo deste caminho. Lembrando das fases de uma transição desenvolvida por William Bridges, o fim, a zona neutra e o novo começo,
podemos seguir essa mesma ideia com os movimentos após o evento que nos levou ao luto. William Bridges nos diz que a transição não começa com um novo começo, ela começa com um fim. Você precisa deixar algo para trás antes de poder abraçar o novo. Seguindo essa ideia, o primeiro movimento que os psicólogos orientam, no caso de luto, é o reconhecimento da perda, ou seja, olhar para a situação com consciência e não apenas com emoção, e admitir que a estrutura antiga não existe mais. Brené Brown diz assim: assumir nossa história pode ser difícil, mas não é tão difícil quanto passar a vida fugindo dela. A vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. O que corresponde à zona neutra de Bridges, aqui é a reorganização da identidade. É quando fazemos a pergunta: quem serei eu agora neste novo cenário? A orientação é aprender a se perceber de maneira diferente, considerando a nova realidade. Erik Erikson acreditava que a identidade não é um estado estático, é um processo contínuo de integração da história passada com as exigências do presente. Para Hermínia Ibarra, quando queremos mudar nossa vida, precisamos mudar o que fazemos e não apenas o que pensamos. Agir é o melhor caminho para pensar. Por fim, temos a construção de uma narrativa de continuidade, ou o novo começo. A experiência da perda passa a fazer parte da história da vida. É quando damos forma a uma nova narrativa. Não se trata de esquecer, mas de integrar. Ou, como diz Nassim Taleb, a antifragilidade está além da resiliência ou robustez. O resiliente resiste aos choques e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. E agora aquele aviso de segurança que eu falei no começo. O falecimento, o divórcio e a demissão atingem dimensões diferentes da nossa existência, mas compartilham um elemento essencial. Cada um deles exige uma reorganização da identidade e da visão de futuro. Isso pode e deve ser feito ao mesmo tempo que elaboramos mentalmente esse sentimento. Muitas vezes a ação, por mais pequena que seja, auxilia o pensamento e o processamento das emoções. A nova identidade se forma com experimentação prática. Compreender os mecanismos envolvidos no luto, buscar e aceitar o apoio da sua rede de conexões, agir intencionalmente para iniciar a construção da nova identidade, ajuda a tornar esse processo mais consciente e menos solitário. Nancy Schlossberg diz que as transições não ocorrem no vácuo, elas são facilitadas ou dificultadas pelo sistema de suporte que temos à nossa disposição. O que estou apresentando aqui é um mapa, não um território. Quero dizer com isso que o luto é um processo que consome muita energia. Cada situação é única, cada pessoa tem uma carga própria de energia para usar quando o luto aparece. Se o vazio, a desorientação for persistente, se a tristeza nos torna incapacitados, isso não é mais uma questão de força de vontade, isso se torna uma questão clínica. Esse modelo ajuda a entender o processo e oferece algumas sugestões, mas não substitui um atendimento especializado quando o desconforto pelo luto for muito intenso e prolongado. Reconhecer quando precisamos de ajuda profissional não é fraqueza, é sabedoria. Com apoio adequado, ação, reflexão e tempo, a experiência da perda pode se transformar em reorganização profunda da vida, um ponto a partir do qual novas histórias se tornam possíveis. Agora uma provocação. Qual fase do luto você acha mais difícil de superar? Responde aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Deixe um like e para não perder outras reflexões como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho.